Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a oração que resolve, com base no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 1 a 5. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías capítulo 65, versículo 24. A grande e maravilhosa descoberta é que Deus responde todas as nossas orações. Sim, Ele responde, mas não da nossa maneira que gostaríamos que fosse. Porque Ele nos ama e sabe qual é o melhor para nós. A viúva persistente. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Havia em uma cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que ia ter com ele dizendo: faze justiça-me contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e a me perturbe muito mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça com os seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, verso 1 e 8. O título desta parábola que Jesus disse aos discípulos é chamada de parábola da viúva persistente. A sua persistência é o que a diferencia e a base do que Jesus queria nos ensinar por meio desta parábola. O que teria acontecido se a viúva persistente tivesse desistido na primeira vez que ela foi afastada pelo juiz? Se tivesse tentado uma vez, seria o suficiente. A parábola diz que ela molestou, ela persistiu, ela voltou continuamente, defendia o seu caso. Ela estava desesperada. Ela precisava obter justiça contra o seu adversário. Sabia onde precisava ir para obter essa justiça. E não parou até conseguir. Quem é o meu adversário? E por que Deus não me responde quando eu oro? Sinto como se estivesse chorando. Esse tipo de pensamento é comum. Mas pelo que eu estou clamando? Meu clamor é para mim ter a própria vontade cumprida? Ou é para que a vontade de Deus seja feita na minha vida? A viúva persistente clamou por justiça contra o seu adversário. Quem são os meus adversários? Não são as coisas na minha própria carne que me impedem de fazer a vontade de Deus? Existem tantos adversários na natureza humana: orgulho, teimosia, coração duro, incapacidade de amar e ser bom com todos aqueles que eu conheço, inveja, insatisfação, rancores, preocupação, mau humor. Eu clamei, persisti na fé, até que Deus me vingou desses adversários, até que Ele me deu poder para resistir, combatê-los, até que seja completamente vencidos, até que eu seja livre, para que a bondade e a virtude cresçam na minha vida. Será que tenho sido persistente como a viúva? Como está a minha persistência?
Posso me comparar à viúva persistente? Jesus disse que Deus rapidamente dará resposta para seus eleitos, que clamam de dia e de noite. Eu clamei sobre a minha necessidade. Eu persisti, mas inseguro do resultado. Esse é o tipo de atitude que fez Jesus perguntar: quando o Filho do Homem vier, ele realmente encontrará fé na terra? Jesus também disse: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus capítulo 11, verso 12. Estas são palavras fortes. Agarre-o, a força violentamente. Eu tenho que gritar persistentemente até que a minha necessidade seja atendida. Se eu persistir o obstáculo de qualquer tipo, então eu tenho realmente fé. Se eu tivesse perguntando com fé, sem dúvida, como Tiago nos ensina a orar, então eu teria persistido. Eu não teria desistido tão facilmente. Eu não teria perdido a esperança. Mas eu tenho que estar desesperado para ser vingado, para obter justiça contra o meu adversário, obtendo virtude. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver abundantemente estas coisas, não vos deixarão ocioso, e nem estarei no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. Estas são as coisas pelas quais eu estou clamando, persistente e perseverante, até recebê-las. Então Jesus encontrará fé em mim. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Se estou buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro crescer em virtude e obter a vida de Cristo dentro de mim, também receberei tudo o que preciso. Deus quer que eu seja livre das coisas que me prendem. Tudo que experimento na vida funciona para este fim. Se eu quero ser livre, então, assim como a viúva persistente, sei exatamente para onde ir e o que devo fazer para me tornar livre. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.